Bíblia aberta, cartilha de oração. E quando partilhar, não tenha receio de dizer o seu nome. É sobre a palavra de Deus. Vale a pena exaltá-la. Basta uma só palavra. É muito bonito o texto de hoje. Paulo recorre à sua experiência para mostrar a importância da centralidade de Jesus Cristo. Essa é a palavra-chave. Não é qualquer rito, mas o encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Meus irmãos, eu afirmo a vocês, a vocês, que o evangelho que eu anuncio não é invenção humana. Gente, por aí, hoje está muito forte essa teoria. Eu escuto às vezes e me arrepia. Tudo isso é invenção. A palavra de Deus é meramente texto humano. Esses dias escutei um argumento assim. Vocês, quando querem falar de Jesus, citam a Bíblia, mas o que é a Bíblia? É mais um livro. Você entende? Eles vão na raiz da coisa. Não sei se você enfrenta isso, mas isso é forte. E as pessoas se acham cheias da razão. Olha o que Paulo diz. O evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Marca isso na tua Bíblia, às vezes você vai usar. Eu não o recebi de ninguém. Ninguém o ensinou a mim. Mas foi o próprio Cristo que o revelou para mim. Paulo aqui, ele tira todo o anúncio intermediário. Ele tira todo esse encontro intermediário, não que seja ruim. Hoje, por exemplo, uma catequista faz um trabalho de evangelização, se torna intermediária da fé. Intermediário da fé. Eu, como padre, sou intermediário da fé. Mas o encontro não é comigo, padre Reginaldo Manzotti. O encontro não é com a catequista. O encontro tem que ser com esse cara aqui, ó. O cara. Desculpa o termo. Jesus Cristo. Paulo teve esse privilégio. Tudo foi revelado a ele pelo próprio Jesus. Vá acompanhando, filho. Padre, está muito chato essa leitura. Está muito chato? Está muito chato ou você não está prestando atenção? Ou você quer só água com açúcar? É, meu filho, água com açúcar Luan Santana canta. Na Bíblia é um pouquinho mais, é mais denso. Vocês ouviram falar de como olha lá, Paulo, dando o seu testemunho. A gente vive aqui no rádio com testemunhos de vida, não é? Olha Paulo, olha o testemunho de Paulo. Vocês de da Galácia, vocês Gálatas, ouviram falar. Então, Paulo está dizendo, já está na boca do povo. Como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Veja, Paulo era judeu, de nacionalidade romana, por direito que o pai havia comprado em Tarso. Mas ele era judeu. E como judeu, ele era fervoroso, ele era da classe dos fariseus. Então pensar, os judeus não aceitavam Jesus. Eles mataram Jesus. Sigamos. Sabem, segue lá. Como eu perseguia, olha a palavra que ele vai usar,
sem dó. Você sabe o que quer dizer isso, né? Sem dó nem piedade, a igreja de Deus, e fazia tudo para destruí-la. Escuta lá, toca o sino, sacristão. Olha o que Paulo está dizendo. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus, e fazia tudo para destruí-la. Você vai perguntar por que Paulo fazia isso? Porque ele era um judeu zeloso. E para o judaísmo, entenda, no começo, o cristianismo era uma seita que feria o Deus Javé. Então tinha que ser aniquilado. Era algo ruim. Era uma erva daninha. Continua Paulo. Quando praticava essa religião, o que é? O judaísmo. Eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade. Quer dizer, ele está dizendo, eu compreendia mais, eu estava mais elevado, eu era mais zeloso. E seguia com zelo, mais zelo do que eles, as tradições dos meus antepassados. Eu estou me demorando nesse texto. Quantas vezes vocês já ouviu aqui testemunhos? Hoje é o testemunho do apóstolo Paulo. E sigo com o texto, e depois você pode ler, mas meditar. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado. Porém, agora começa a ação de Deus em Jesus Cristo. Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. Quando ele resolveu revelar para mim o seu Filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus. Aqui começa a questão. Aos judeus e aos não-judeus. Aos não-judeus, aos pagãos. Aos chamados os gentios. Grava isso. Você vai precisar muito nessa carta. Paulo foi chamado por Deus a anunciar não só aos judeus, mas aos que estão fora do judaísmo, a boa notícia. Boa notícia, você sabe que é evangelho. A respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém, porque foi Deus que mandou. Paulo é corajoso. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui à região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois fui até Jerusalém para pedir informações. Então veja, Paulo está dizendo, por obediência a Deus, servo de Deus, eu fui, segui o chamado de Deus. Primeiro fui para a Arábia, depois fui para Damasco e 3 anos depois foi até Jerusalém pedir informações a Pedro. E fiquei 2 semanas com Pedro. Não falei com nenhum outro apóstolo a não ser com Tiago, irmão do Senhor, primo de nosso Senhor. E ele termina dizendo esse testemunho: o que estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Depois, fui para a região da Síria, da Cilícia. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Eles somente tinham ouvido falar o que os outros diziam. E o que é que falavam de Paulo? Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Paulo chama para si e dá o testemunho do seu encontro com Jesus Cristo. Uma mudança radical na sua vida.
fruto de um encontro com Jesus.